Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Aventurando Cast. Esse aqui é o nosso terceiro episódio e eu sou o Vini Martins, o host deste podcast. E hoje eu estou muito feliz aqui, muito contente. Estou recebendo aqui um amigo, uma referência aqui no universo do slackline, do highline. Um amigo que tem vários recordes mundiais quebrados. Aí são 11 recordes mundiais, se eu não estiver errado aqui, daqui a pouco você me corrija, viu, Rafa? Então, daqui a pouco eu te apresento. Calma aí, galera, já vou apresentar meu amigo, mas não poderia deixar aqui de pedir para que vocês se inscrevam nesse canal. Você que gosta, você que vive da vida ao ar livre, você que gosta de estar no ambiente natural e aprender e explorar aquilo que o ambiente tem de melhor, né? Se inscreva nesse canal, tanto no YouTube, no Instagram, nos siga, comente nesse material aqui nesse vídeo, nos siga também nos agregadores de podcast, que agora é assim que tem que falar, né? E é isso daí. Então, sem mais delongas, queria agradecer aqui o meu amigo Rafa Bride, né? É uma honra, um privilégio aqui conversar com você. Você se divide aqui entre o Rafa Bride atleta e o Rafa Bride empreendedor. Eu tenho aqui algumas perguntas, queria que os nossos amigos aqui, os internautas, né, as pessoas que nos acompanham aqui, conheçam essas duas personalidades aqui. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar aqui o Rafa, então. O Rafa Bride, ele é um atleta de slackline e highline e já conquistou 11 recordes mundiais. E, além disso, é fundador da Natural Extremo, empresa que promove experiências de turismo de aventuras incríveis. E o Rafa é conhecido por suas travessias desafiadoras em lugares espetaculares ao redor do mundo. É isso mesmo, né, Rafa? E por empreender nesse setor, que assim como esporte, exige bastante coragem e visão. Rafa, mais uma vez, é um prazer ter você aqui no Aventurando Cast. É o nosso terceiro episódio, estou muito feliz. O Rafa, além de ser uma pessoa que eu admiro demais, é um grande amigo, parceiro, inclusive um dos nossos sócios aqui, né? A gente tem o prazer, o privilégio de empreender junto com você. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Vamos cumprimentar aqui sem bater no microfone e dar um oizinho para a galera. Fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar do Aventurando Cast aqui no terceiro episódio. Já escuto sobre essa ideia aí da MSV, do Vini, de poder juntar esses teus grandes amigos, né? As pessoas que tu vem cultivando aí relações e nutrindo, né? Dentro do universo do turismo e das outras áreas que tu tem afim. E dentro dessa minha jornada pessoal, a gente acabou se cruzando e vem compartilhando vários capítulos aí dessa história. Eu acho que a gente tem muita coisa legal aí, né? Quando tu traz esse elemento de atleta e empresário, na verdade, eles são fundidos, a gente só separa porque o título, né, traz talvez um pouco mais de notoriedade. Mas no dia a dia não tem muito como separar e a gente vai vivendo essa vida aí de forma intensa e com muita natureza, né? Com certeza. Legal, Rafa. Obrigado por encontrar o espaço da tua agenda, né? Eu mando mensagem pro Rafa, às vezes, fala assim, ô Rafa, tá tudo bem? Como é que tá aí em Floripa? Pô, tô aqui no Japão. Lógico que tem um delayzinho, às vezes, na resposta, né? Que eu mando aqui no horário do Brasil e ele tá num outro fuso, né? Então, é uma pessoa que tá sempre rodando bastante. Encontrar um espaço na tua agenda não é uma tarefa fácil, então eu te agradeço mesmo pela tua disponibilidade. Bom, eu já te conheço, né? Como eu disse aqui, tenho o prazer e o privilégio de caminhar contigo já há um tempo, mas conta um pouco para a galera aí que não te conhece, quem é o Rafa Bride? Fala um pouquinho da tua história. Boa. Rafael Zunho Bride, meu nome inteiro. Comercialmente, nome de atleta e artista é Rafa Bride, assim, até porque é mais fácil, né? E é um sobrenome conhecido aí na televisão aí pelo grande trabalho da Sônia Bride, que facilitou a minha entrada no mundo da televisão. Um abraço, Sônia. Eu sou natural de Florianópolis, né? Tenho 37 anos. Eu sou um apaixonado pela natureza. Acho que o lugar onde eu nasci, a referência da minha família, sempre incentivou esse respeito, né? Com a natureza e pensar que a gente é uma unidade com a natureza, né? A gente não está separado. Então, essa proximidade com a natureza, com esses ambientes naturais, sempre trouxe esse lado aventureiro, esse lado de explorar. Tive sempre uma conexão muito forte com o esporte, né? Fui nadador durante muito tempo, depois fui pro triatlon, fiz N outros esportes e depois de várias andanças da vida e estava
cursando a minha última faculdade, conheci o Slackline. E aí foi o grande momento de virada, assim, né? Eu brinco que é o momento que eu comecei a equilibrar a minha vida, comecei a prestar atenção em todas as áreas, né? Que eu chamo dos valores fundamentais aí para mim conseguir performar e conseguir continuar encontrando motivação de viver e sonhar grande. E aí o Slackline me ajudou muito nisso, né? Eu tinha uma parte muito grande do esporte que já era treinado e aí precisei acessar essas outras frentes aí que, como um jovem adulto, eventualmente, por caminhos duros ou caminhos mais tranquilos, a gente vai ter que enfrentar e começar a construir a nossa história. E aí o Slackline veio, foi um esporte que me carregou assim com uma maturidade que antes eu não tinha quando pratiquei natação e triatlon profissionalmente, assim, né, em alta performance. E aí consegui trazer isso junto com as capacidades empresariais, empreendedoras e talvez de inovação e de curiosidade que a faculdade tanto me nutriu, principalmente conhecimentos muito técnicos, né? Gestão de risco, mecânica dos solos, engenharia para túnel. E tudo isso acabou se voltando para Natural Extremo hoje, né? Que eu tive o prazer de fundar com outros sócios, né? Nessa jornada, que foi exatamente o momento que eu comecei a questionar como que eu posso trazer esse benefício que o esporte, né, e essa prática da atividade de aventura extrema, né, super exposta em ambientes inóspitos, ambientes pouco frequentados, que eu conseguiria expandir ela e trazer para o público leigo, e foi aí que surgiu o Natural Extremo, né, e eu acho que o resto da história a gente vai bater papo sobre isso. Mas muito legal. Eu tinha aqui uma pergunta, mas você já até respondeu, né? Que aí você começa, então, no esporte, né? E depois você se vê como empreendedor. E você tem essas duas figuras. Então, esse bate-papo aqui ele vai ficar muito nessas duas frentes, né? Tem o Rafa atleta, o Rafa Bride, né? E tem o Rafa Bride empreendedor, né? É difícil separar, né? Mas como é que você hoje lida com as suas horas, né? O que o Rafa Bride faz nas suas horas vagas, né? Como que ele se divide nas horas vagas e nas horas pagas? Como é que funciona isso Eu hoje? acho que o grande elemento da dificuldade de dividir é que praticamente todas as horas são horas pagas, né? Não existe final de semana, assim. Eu acho que a questão do trabalhar com turismo, assim, né? Antes mesmo de empreender no turismo, eu acho que eu entendo muito que as estratégias que eu defini para ser um atleta profissional, elas nutriram todo esse caminho da empresa, assim, né? Então, por mais que tenha sido um personal brand, né, com o nome atual, então, tipo assim, uma parte de empreendedorismo individual, esse empreendedorismo individual, ele extrapola e consegue ser utilizado muito para a empresa, né? Hoje em dia, acho que, sem sombra de dúvidas, esse ano o foco está 90% empresa, 10% Rafa, uma escolha totalmente consciente, assim, por vontades pessoais, por vontades do próprio negócio, né, da atenção que ele precisava. Eu fiz esse movimento, assim. Então, hoje, nas horas vagas, está um período muito com a família, cuidando de casa, então, tipo, tentando dar um relax, assim. Normalmente, as horas vagas emendam em viagens de projeto de highline, de filmes, e de campanhas, e de palestras, e painéis, e participações, e visitas a amigos, que eventualmente se tornam também produtos comerciais que se relacionam com os meus patrocinadores ou com a marca que eu criei, assim. Então, é tudo muito interconectado. Mas isso é muito bom. Poderia ser muito difícil se eu não tivesse clareza e não me questionasse diariamente por que eu estou fazendo essas escolhas. E é uma coisa que eu me questiono muito, assim, né? Então, sou muito feliz com as minhas escolhas, muito feliz com os meus desafios, assim. E eu acho que essa mentalidade do atleta, essa resiliência, essa capacidade de construir soluções para grandes desafios é o que tem me motivado cada vez mais a continuar e intensificar essas escolhas, né? E intensificar esses desafios e essa rotina incrível aí que eu tenho a sorte de poder escolher e construir ela diariamente. É muito louco, né? Porque empreender em turismo de natureza, para quem não conhece ou para quem não tem essa experiência, né? E isso é um privilégio que nós temos, né? Então, normalmente quem empreende por uma paixão pelo negócio, né? Às vezes não pelo negócio, pelo empreendedorismo, né? Vê uma oportunidade de negócio, vai lá e empreende, né?
E nós que empreendemos no turismo de natureza é uma relação muito, muito diferente, né? É um dinamismo diferente, porque às vezes as pessoas olham e é aquela coisa, aquilo que aparece, né? Nem toda a gente mostra, né? Mas de repente vê uma foto ali no Instagram, na rede social e fala assim, poxa, né? Que trabalho legal o seu, né? De fato ele é legal, né? E é o nosso trabalho. Então a gente tem esse privilégio, né? Quem trabalha na natureza trabalha e também se diverte, né? Mas eu queria ainda continuar nessa linha ainda do atleta. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse universo do empreendedorismo, mas eu sempre te apresento como um dos meus amigos mais malucos, né? Assim, mas eu vou explicar aqui, né? Calma aí, galera, não é bem assim. É uma maluquice controlada, né? Então, assim, para quem ainda tá entrando agora, ainda não entendeu quem é o Rafa Bride, eu queria que você falasse aqui um top 3 das suas maiores realizações como atleta. O que você já fez, assim? Se você tiver um pouco mais, enfim, mas pelo menos 3, assim, de desafio. Começa da terceira e vai até, né, enfim, mas só para a gente entender mais ou menos o que o Rafa Bride atleta já construiu, né, e por que a gente tanto fala, assim, dessa referência que é você como atleta. Bom, eu vou, antes de falar dos top 3, assim, vou construir um pouco por que eu acabei chegando a construir esse tipo de projeto e me dedicando, né, a esses projetos complexos, assim, né. Quando eu comecei a definir que existia uma possibilidade de ser atleta de slackline, eu fui entendendo que ser atleta no Brasil, isso era um certame, né? O que as pessoas falam na rua, seja dentro de casa ou no círculo de amigos. Não, ser atleta no Brasil é muito difícil e não tem investimento. E aí eu fui tentar entender, né? Por que não tem investimento? Por que é difícil? E aí eu fui entendendo que, tipo, o esporte que eu tava querendo me dedicar, que é o slackline, ou especialmente a prática do slackline na altura, que é o highline, né? Que vem desse prefixo em inglês, linha alta, né? Ele tem um apelo estético muito grande, né? Então as imagens impactam muito. E a partir do momento que eu entendi que para chegar nesses locais estéticos tem toda uma logística, uma complexidade de projeto, eu vi que tinha um valor a ser agregado ali muito grande, né? Aos possíveis investidores, às possíveis marcas relacionadas e principalmente quem estava envolvido, eu diretamente, né? Então eu acabei vendo que existia um mercado pouco explorado, até bem não no início, assim, mas 10 anos, 9 anos atrás, quando eu comecei a me posicionar mais nas mídias sociais e entender que esse era um dos canais que ia ajudar, era que através de fotos e vídeos muito bem construídos eu ia conseguir abrir a cabeça ou a oportunidade escondida, né, que tinha sobre derrubar as coisas fora do planejado. Vamos lá. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Vambora, vai lá, não perde o rumo da prosa. Não, e aí eu acabei vendo que existia muita oportunidade nesse sentido de construir histórias complexas, que no fim da história eu me diferenciava da grande maioria das pessoas, que é fazer uma travessia de highline num local extremamente épico e bonito. Mas no decorrer da história, entre preparar a mochila, entre sair de casa, entre sonhar e montar as equipes e entender quais os objetivos, ela não se diferencia muito de uma rotina de trabalho, né? Claro, não é o trabalho trivial. Mas aí foi assim que eu alimentei essa vontade por construir projetos incríveis, com grande impacto, com alta complexidade, misturando várias técnicas de montanhismo e esportes de aventura, né? E aí, chegando na pergunta, dentro dessa jornada de 10 anos, na verdade já são 11 anos de dedicação ao highline, onde que eu considero desses 11, 8, 7 como atleta profissional. Os meus maiores projetos, acho que é difícil, normalmente eu tenho bastante dificuldade de escolher os 5 primeiros, porque para mim todos têm uma história muito envolvente, alguma mensagem muito profunda que me ajudaram e tem me ajudado nesse processo de evolução, assim, mas com certeza a travessia do Dedo de Deus, que foi, talvez, continua um dos highlines mais bonitos do mundo pela história que ele representa dentro do Brasil. Ele é um símbolo do início do montanhismo no Brasil. Ele tem todas essas representatividades, né? Todas essas características de ser uma montanha que tu tem que chegar escalando, é complexo, por mais que seja uma escalada fácil, ela é demorada, né? O primeiro ano eu não consegui realizar porque a gente escolheu um tempo de clima ruim, então a gente apanhou muito na montanha, voltou para casa triste, né? Derrotado, né? O nome da palavra é essa, né?
Só que eu voltei mais forte, né? Porque eu me senti mais capacitado. Eu vi que, de fato, ocorreram falhas, né? E aí a gente conseguiu voltar para o outro ano e realizar essa travessia, né? Com uma equipe mais enxuta, mais coesa, mais bem preparada, né? Então foi um projeto muito emblemático, muito emblemático para mim. Num período que eu estava totalmente dedicado ao Highline, assim, né? Tava viajando o mundo inteiro, assim como tu falou, ficava muito tempo, ficava 8, 9 meses do ano viajando fora do Brasil. E depois desse projeto, eu acredito que a travessia de balão, que foi um dos recordes de Guinness, talvez um dos Highline mais conhecidos que eu já fiz, assim, que rodou o mundo inteiro. E aí foi mais uma vez onde eu trouxe a estratégia e o posicionamento como um grande diferencial, né? Eu não fui o primeiro, não vou ser o último a realizar, mas eu vi oportunidades que não foram aproveitadas pelas outras pessoas, os outros atletas que realizaram esse tipo de projeto. Então eu trouxe uma estética diferente, uma estrutura de narrativa para a história, para o filme. Tinha toda uma estratégia por trás para usar esse filme como um filme de promoção do estado de Santa Catarina como um destino de turismo de aventura. E o primeiro, que aí com certeza pela complexidade do projeto, pelo risco envolvido e pela aleatoriedade da natureza, que eu acabei ficando preso nesse país por causa da pandemia, que foi a travessia que a gente chama de Lava Line, né? Que foi a linha de lava, né? Que foi a travessia do vulcão ativo em Vanuatu, é o Monte Açur, na ilha de Tana. Então, esses últimos dois são 2 recordes mundiais hoje que estão no Guinness Book e os outros são recordes que foram eventualmente batidos por outros atletas para frente, assim. Então, tem muita história. Acho que cada projeto desse daria para ser um podcast, assim, de tanta coisa envolvida, né? Mas é legal porque essas histórias continuam comigo e elas, né, na hora certa, no momento certo, elas se tornam motivação ou algum elemento de força aí para mim conseguir avançar nos momentos de dificuldade. Ô, Rafa, e se eu contar pra galera onde que você faz seus treinos, será que a galera vai botar fé? O Rafa treina Highline na casa dele, no quintal da casa dele. Aí você imagina, não, é um slackline, não. É um Highline. Quantos metros tem um Highline da tua casa? Tem 100 metros de distância. 100 metros. Ele vai até o quintal do vizinho e volta, né? Daí dá 200, né? E de volta 200. E de volta 200, é isso aí. Eu não brinquei nesse Highline, que não é minha praia, né? Mas assim, já tive lá, já vi, falei, caramba, o cara tem um Highline na casa dele. Muito bom. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade realmente que eu tenho, essa que eu nunca te fiz, né? Olhando hoje o esporte, olhando hoje essa questão por exemplo, a gente acabou de passar por uma Olimpíadas e tudo mais, e muitos esportes, eles, né, principalmente esses mais de ação, de aventura, eles chegaram agora, esses mais radicais, né, nessas últimas edições. Você olha hoje para o mercado de slackline, de highline, você enxerga algum tipo de crescimento, evolução, né, de possibilidades de crescimento para o futuro, como, por exemplo, se tornar um esporte olímpico? Tem margem para isso ou é uma viagem muito louca? Eu acho que é uma viagem, mas acho que tudo começa como uma viagem. Eu vou ser crítico, assim. Eu acredito que organizacionalmente o slackline está muito bem representado, assim, né? Eu até sou um dos diretores da Associação Internacional de Slackline, que tem a sede na Suíça. E na Suíça é o primeiro país no mundo a reconhecer o slackline como um esporte oficial. Para tu reconhecer o slackline como um esporte oficial, eu talvez vá esquecer alguma coisa aqui, mas se eu não me engano ele tem que ter o horizonte de ensino, tem que ter o horizonte de competição, tem que ter o horizonte de associativismo e tem que ter um outro horizonte de impacto social, com alguma validação ali. Eu não me lembro quais são esses alicerces para a formalização dos esportes. Cada país tem as suas regras, mas elas são meio que definidas muito parecidas e elas também são balizadas pelo Comitê Olímpico Internacional. E, ironicamente, né, o Comitê Olímpico Internacional, a sede é na Suíça, né, o slackline, a sede da Associação Internacional de Slackline é muito próxima do Comitê Olímpico, já tiveram reuniões. Mas, em contrapartida, é um esporte que ele, assim como a escalada que entrou recentemente na Olimpíada, ele tem um alimento muito da contracultura, do artista, ele tem essa parte lúdica, ele tem essa parte de irreverente, de as pessoas seguirem um caminho, eu não vou me adequar às demandas da sociedade, vou começar a construir o meu estilo de vida, vou viajar nômade, vou sair por aí. Isso é muito bom, mas isso ao mesmo tempo dificulta esse processo de formalização. Por quê?
Porque essas pessoas, elas normalmente entram em muito conflito com quem é mais racional e quer expandir o esporte pelos meios legais. E isso acaba enfraquecendo os movimentos. E eu acho que esse é o momento que o esporte vive atualmente, no Brasil, no mundo, né? Que ele precisa, ao mesmo tempo, formalizar e, ao mesmo tempo, nutrir quem pratica por lazer e por diversão. E são vertentes que se sustentam, elas não deveriam estar brigando por atenção, e sim criando alternativas e oportunidades para quem quer se dedicar a cada uma dessas frentes, assim. Mas é um esporte que vem ampliando as suas presenças em competições, a formalização, a melhoria da premiação, a melhoria dos critérios de julgamento. Tem um grupo atual de atletas entendendo que, por mais que eles pratiquem por lazer e que eles gostam do estilo livre, que eles gostam dessas relações humanas, é importante que tenha competição, porque ao mesmo tempo esses atletas também querem ser patrocinados, só que dificilmente uma marca vai querer patrocinar um esporte que não tem um capital financeiro grande por trás, né? Então, tudo isso gera essa análise, né? Como a gente diz nos negócios, né? Como é hoje e como a gente busca que venha a ser no futuro, assim, né? Eu não sou uma pessoa que eu acredito que ir para a Olimpíadas vai limitar o crescimento do esporte, muito pelo contrário. É uma vertente. Né? Assim como o esporte hoje está muito presente em apresentação de navios, em apresentação de circos, e eu não falo de qualquer navio, né? Eu falo da maior empresa de navios do mundo, falo da maior rede de circos do mundo, falo da segunda maior rede de circos do mundo. Então, né, essas áreas já começaram a trazer o esporte. Hoje, né, tem um atleta da Estônia, que é um amigo meu, patrocinado pela Red Bull, fazendo projetos gigantescos ao redor do mundo. Então, isso mostra que, bem organizado, estrategicamente, né, bem estruturado, com pessoas profissionais por trás, não tem limite de crescimento. Mas aí a gente está nesse sempre dilema de que grande parte da comunidade que pratica o esporte é informal, é desorganizada e tem alguma certa semelhança com o turismo, né? Então, são sempre esses movimentos, assim, né? São crescimentos necessários e para crescer vai doer, vai ter que ser enfrentado certos dilemas e a gente vai ter que falar sobre assuntos que talvez sejam novos e que às vezes machuquem ou gerem certa dificuldade para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que me considero já extremamente fora da curva, né? E hoje eu sinto que a comunidade me passa um peso por ser assim, né? Por eu abrir muita frente, por eu ser muito profissional, por eu ter muitos patrocinadores do Brasil, do mundo. Parece que eu carrego um peso do que eu tenho que representar uma comunidade, sendo que tipo, eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas virtudes, eu tenho as minhas características. E felizmente, eu chamo de felizmente, porque esse peso eu não carrego, eu vou conseguir agradar um certo número de pessoas, eu vou conseguir me conectar com esse certo número de pessoas. E vai ter um grupo de pessoas que não vão me ver como referência e tá tudo bem, e faz parte. E eu sei que muitas vezes essas pessoas ficam frustradas porque eu tô no holofote, né? Mas eu não vou conseguir falar para essas pessoas, né? E eu torço para que outras pessoas ocupem esse holofote e consigam representar cada vez mais um grupo variado de pessoas, né? A sociedade é eclética, é plural, e o esporte é eclético, é plural, né? Então, cada um tem o que gosta mais, e quanto mais gente profissional, mais profissional o esporte fica e mais bem representado ele vai conseguir ser, né? Legal, são os dilemas, né? É o que a gente chama, às vezes, no turismo de aventura, né? Da zona cinzenta, né? Você tem uma comunidade que é aquela galera mais lifestyle, né? E na montanha você encontra muito isso, na escalada tem muito isso, né? Então tem a galera do esporte, daí o escalador, o esportista. E aí você tem o turista de aventura, por exemplo, né? O ecoturista, né? É difícil você conseguir conjugar, né? Unir essas pessoas no mesmo ambiente, embora o ambiente é o mesmo, é um ambiente natural. Mas são os desafios que nós encontramos aí. Eu imagino que num universo ainda de um esporte de exposição como é o Highline, deve ser algo bem desafiador mesmo, né? Eu acabo recebendo muita pergunta de pessoas, consulta, assim, né? De como que eu faço esse tipo de projeto, como que eu abordo certas marcas. E a gente estava falando aqui até um pouco antes de entrar no ar sobre esse dilema, assim, né? Da gente, a gente trabalha com turismo, então é tua paixão. Sim, mas nem... É muito difícil trabalhar com paixão. A paixão não paga boleto, né? Exatamente, e a gente vê isso dentro do mercado do turismo e é exatamente a mesma situação que acontece dentro do esporte.
né? Que, tipo assim, tu fica, às vezes, tão aficionado pela paixão, pelo ideal, pelo romantismo, que tu esquece o racional. Para pagar a conta, tem que fechar, tu tem que saber vender, esse dinheiro tem que ser suficiente para continuar te alimentando, para gerar um certo caixa, para enfrentar certos elementos aleatórios, certos riscos, né? Então, uma das primeiras coisas que eu falo, assim, principalmente quando os atletas vêm perguntar como é que eu me relaciono com uma marca, como é que eu, né, consigo fazer esse primeiro contato, eu falo assim, tu tem que ter ciência que se tu for escolher ser atleta profissional, uma parte da tua paixão tu vai ter que dedicar para dar resposta. Porque de nenhuma maneira, principalmente um esporte como o slackline, que não é igual um futebol, que tem um mercado extremamente rico, que dá suporte para tu ser talentoso, Todo um ecossistema, né? Único e exclusivamente talentoso, quando tu vai construir uma carreira como um atleta profissional ou como um empreendedor do turismo autônomo, tu vai precisar dar respostas para o mercado. E o mercado são patrocinadores, são parceiros, são facilitadores. Então, parte daquele tempo que tu estava se dedicando a exercer a tua paixão, tu vai ter que sentar na mesa, atrás do computador, vai ter que botar tempo em reunião, vai ter que botar tempo em aceitar a opinião de outras pessoas e construir em cima disso. Então, acho que o grande desafio é essa virada de chave de aceitar que tu não precisa ser menos apaixonado. É só tu entender que tu vai ter que ceder um pouco do espaço dessa paixão pro racional conseguir alimentar essa paixão e criar um ciclo virtuoso e não um círculo vicioso, né? Então, a gente só mudar essas palavrinhas já faz uma grande diferença. Tem um gerenciamento aí muito importante, né, Rafa? Ô, Rafa, tira uma dúvida aqui, vamos lá. Vamos voltar lá no quero voltar lá no balão, gente. O balão para mim é icônico. Eu já das três que você falou do top 3, para mim o balão é a mais icônica, tá? Aquilo ali me marcou. O balão tava a quantos metros de altura? 1.901 metros, precisamente. Tá. 1.900 metros de altura. Vamos arredondar aqui. Você caminha sobre uma fitinha de quanto... Explica aí pra galera. Quantos centímetros tem uma fita? A fita de slackline comum, assim, que a maioria das pessoas conhece, é uma fita de 5 centímetros que ela é tensionada com uma catraca, né? E a gente não usa esse tipo de equipamento pelos outros equipamentos. Ela é uma fita que ela é um pouco menos resistente que a gente usa por highline. A fita de highline, hoje em dia, ela não tem uma largura definida, mas ela varia entre 25 milímetros até 18. Então, precisamente de 1,8 centímetros a 2,5 centímetros, que é uma polegada, né? 2,5 centímetros Tá. é a largura de um dedão aqui. Tá, então vamos lá. A fita do slackline tem 5. Aí você pensou assim, bom, mas ele não vai andar numa fita de 5, né? Ele vai andar numa fita mais larga, né? Porque ele tá a 1.900 metros. Não, ele andou... Agora ele tá falando que ele tá andando numa fita de 1,8 centímetros, né? Então, tá. A pergunta é o seguinte. Qual que é a técnica de concentração que você faz? Depois a gente vai falar do aspecto da segurança, né? Porque é importante para o pessoal não achar que você é tão maluco assim. Você é maluco de atravessar, mas está com segurança, o equipamento, daqui a pouco ele explica, galera, calma, né? Mas assim, qual que é a técnica? Porque, bicho, 1.900 metros, são 2 balões e tem uma fita... quantos metros tinha de um balão para o outro? Tinha 20 metros de um balão para o outro. 20 metros de um balão para o outro. Ele sai desse balão e vai para esse balão andando sobre uma fita de 1,8 centímetros. Qual que é a técnica de concentração que você usa, Rafa? Então, no momento ali, na hora mesmo de tu sair do cesto do balão e sentar na fita, né? Que tu senta nela para depois caminhar, é um momento que, em uma fração muito pequena de tempo, né? Eu consigo acessar todo esse histórico, toda essa jornada do projeto para chegar ali, né? E é isso que me dá o equilíbrio, assim, né? Saber que eu tive que fazer essa escolha de estar naquela posição inúmeras vezes dentro de um período de 1 ano, às vezes projetos que duram 8 anos, que eu estou alimentando e trazendo e me capacitando e melhorando as minhas técnicas, melhorando a minha equipe, né? Então, sabendo que o piloto do balão estava ali porque ele quer estar ali, o cinegrafista está ali porque ele quer estar ali, ele quer fazer parte daquilo, né? O meu outro parceiro de slackline que está ali dando segurança, montando equipamento, está ali junto porque quer fazer aquilo, que eu optei sair do balão e sentar na fita.
Então, tudo isso está relacionado com aquele elemento que eu trouxe dos valores, né? Esse momento, eu levo comigo muito sobre isso, assim. Eu tô entrando para a história, né? Eu tô construindo uma travessia que ela foi pro livro dos recordes, que ela rodou o mundo inteiro, uma imagem extremamente conhecida. Se for procurar hoje, botar Highline, provavelmente no Google vai ser uma das primeiras fotos que vai aparecer no Google, pela relevância, né, dessa foto e da estética que foi gerada, né? Eu recebi uma carta do dono do Guinness, da família Guinness, falando que foi uma das fotos mais bonitas que ele já publicou na história do livro, né? Tá lá num quadrinho na minha casa. E isso, para mim, é a validação dessa dedicação, assim. E é isso que me deixa tranquilo, é isso que me deixa em condições de chegar nesse projeto. E se vocês olharem o vídeo, eu tô sorrindo, eu tô feliz, eu tô presente. Né? Eu não estou agarrado nos pensamentos, né, que ficam passando na nossa cabeça, de esqueci de fazer aquilo, ou deixei. Porque não tem nada tão grave que vá conseguir me tirar desse estado de presença. Óbvio que a gente tem N coisas para resolver na vida, né? A gente nunca está na frente dos problemas, a gente está sempre correndo atrás, né? A gente eventualmente às vezes consegue se antecipar a muitos deles. E essa é um pouco da visão do Highline, assim, né? Como que eu me antecipo a esses riscos, como que eu me antecipo a essas sensações, como que eu construo uma personalidade forte. O Rafael, né? Como que eu faço com que esse Rafael esteja preparado fisicamente, mentalmente, psicologicamente, financeiramente, né, socialmente, para quando ele tiver que fazer uma das maiores e mais importantes travessias da vida dele, ele vai conseguir fazer. Né? Ele vai conseguir trazer a mais alta performance. Né? E eu digo que a ironia que para mim conseguir trabalhar, né, meu trabalho, no caso, né, para mim conseguir me equilibrar entre um balão e o outro, entre um cesto e outro, eu preciso de equilíbrio, mesmo, né, físico. Só que esse equilíbrio físico, ele só existe se existe um equilíbrio muito mais amplo, né? Que, na verdade, o equilíbrio está no dia a dia, né? Tá em priorizar, vir aqui bater um papo com o Vini, né? Ajudar, contribuir, falar sobre coisas que a gente às vezes deixa de falar, por mais que a gente conviva muito, né? Ajudar nesse projeto, aventurando. Isso vai me ajudar lá na hora. Porque isso aqui é uma escolha consciente. Eu quero estar aqui, né? Então, eu acho que esses passos que a gente dá na nossa vida, quando a gente é consciente, a gente consegue refletir e nos alimentar sobre essa consciência que a gente teve para calcular os bons resultados e as coisas que a gente pretende melhorar na próxima vez que a gente tiver a oportunidade de construir algo parecido, é o que me deixa equilibrado, é o que me deixa, né, no topo do jogo, no topo da cadeia dos atletas de Highline, para conseguir bater no peito e falar, não, nós vamos fazer um projeto mais desafiador, nós vamos fazer... E às vezes o projeto é tão desafiador não pela travessia em si. O exemplo do balão não é uma travessia que, para mim, era tão difícil em termos técnicos de caminhada. Mas ela era difícil porque nunca tinha voado de balão, então eu tinha que confiar no conhecimento dos pilotos do balão, das pessoas que estavam envolvidas. Eu tinha que confiar porque eu sabia que já tinha sido bem feito. Eu tinha que confiar que eu estava inovando na técnica de ancoragem porque eu queria trazer outros elementos estéticos, então eu precisava trazer essa inovação, então eu precisava correr esse risco. E esse risco estava muito bem calculado. Então, tudo isso alimenta essa condição, né? A imagem que ficou é a imagem do segundo dia, né? No primeiro dia, eu já tinha batido o recorde mundial. Tinha sido um dia com céu limpo, com uma condição de voo super difícil, mas eu tinha ido lá, saído do balão, batido o recorde mundial. E eu sempre sonhei, quando eu comecei a construir esse projeto, que eu queria uma condição em cima da nuvem. Só que não sou eu que defino se vai ter ou não essa condição. Eu defino a data que vai acontecer o projeto. Você não tinha fechado o pacote com nuvem? Esse pacote aí eu fui abençoado, né? Foi. Eu fui abençoado e eu acho que essas bênçãos que a gente acaba recebendo na vida são porque a gente vem plantando essas sementes e a gente vem adubando as sementes. A gente não fica jogando só semente em terra arrasada e espera que ali vai nascer a melhor árvore de abacate, vai dar todos os frutos. Não, a gente tem que voltar, a gente tem que adubar ela, a gente tem que cuidar. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que tenho muito cuidado com isso, assim. E esses projetos, eu acho que eles são a minha expressão pública e a minha expressão artística desse cuidado que eu tenho com tudo que está ao meu entorno e com os meus sonhos, principalmente, né? Muito bom, hein, Rafa? Caramba. E aí agora a gente chega, então, no momento natural extremo. Aí o Rafa, a empresa. E aí você se vê dentro desse cenário como um todo. Aí a gente já está falando já de ações que o Rafa
executou enquanto empresário, né? Isso era o Rafa esportista, mas tem um momento na tua vida que a Natural Extremo, ela surge, né? Conta pra gente como é que foi isso daí, então, empreender, né, com todo esse histórico aí de atleta, né, dentro desse cenário de natureza, de aventura, né, e quem te acompanha nessa jornada enquanto Natural Extremo? Bom, então a jornada da Natural Extremo, ela surgiu exatamente quando eu entendi, e não foi nem, às vezes, não foi uma provocação minha, até um pouco do como a gente bateu um papo antes, assim, né? Não foi um business que a gente sentou numa mesa e falou assim, nossa, tem uma oportunidade de negócio enorme aqui dentro do cenário do turismo de natureza, de experiência e de aventura. Vamos ocupar isso porque a gente tem essas expertises, a gente tem esse conhecimento. Na verdade, foi um grupo de amigos, né, que estava se aventurando e contando histórias sobre essas aventuras, né? A gente ia para os canyons da Serra Catarinense, montava os nossos highlights, tirava foto, fazia vídeo e contava essas histórias. E isso impactava muita gente, né? Muita gente falava assim, como que eu vou conhecer esse ambiente? Como que eu faço para participar um pouco disso, né? E para fazer o Highline não tem como, assim, é uma jornada, tem gente que acaba se desenvolvendo rápido, mas o rápido é meses, né? Mas esse rolê era de Highline. Isso. Ah, tá. Isso. E aí, para me desenvolver como atleta de Highline, né, eu acabei me capacitando como fotógrafo, cinegrafista, contador de história, vendedor, né, tipo um executivo também para poder fazer reuniões, agregar valor, então desenvolver projetos, conseguir trazer todos esses elementos assim. E a gente já, quando estava nesses elementos naturais, eventualmente a gente fazia essas aventuras, que eram os saltos de pêndulo. A gente já estava com um sistema de Highline montado e fazia o salto de pêndulo. E aí a gente teve um pouco dessa epifania, assim, que foi uma provocação de um conhecido, de falar assim, cara, vocês não querem montar um pêndulo num evento nosso? E aí eu chamei os meus amigos que faziam Highline comigo, que eventualmente se tornaram colaboradores da Natural Extremo nesse primeiro momento, né? E chamei, acho que foi o principal elemento que deu essa força, foi o meu patrocinador dos Estados Unidos que desenvolveu os equipamentos de Highline. E eu chamei, cara, eu tô querendo fazer isso, tu não quer vir pro Brasil para ajudar a gente a montar o primeiro sistema, né? E além dele, eu tinha toda a parte técnica, né? De ter estudado engenharia de produção civil, então tenho muito conhecimento de engenharia civil, muito conhecimento de geologia, que eu fui estudando essas partes técnicas super necessárias para a minha profissão como atleta profissional e também hoje como empresário do turismo de aventura, e fui praticando elas, então não fiquei só no teórico. E aí a gente combinou isso com essas habilidades de comunicação, que foi aonde a gente entendeu que era o espaço mais não ocupado, né? O espaço menos ocupado dentro do turismo, assim, né? Existiam as atividades, mas ninguém estava trazendo uma comunicação inventiva, uma maneira de explodir, ou usar a palavra de hoje, viralizar, né? Mas isso foi uma inovação, né? Porque até então o que a gente observava no cenário era muita maluquice, né? Vocês inovaram trazendo esse elemento de branding e também de muita segurança, muita robustez. É isso? Não, exatamente. A gente fez um movimento que equiparou a qualidade de comunicação, aonde a gente pretendia colocar a nossa marca, as estratégias que a gente adotou, com uma análise de risco muito ampla, muito completa, né? Porque eu já fazia festivais de Highline que eu trazia público leigo. Então, existe, né? E aí a gente abordou de forma bem simples, né? Então, existe o papel do Rafa quando eu vou fazer uma atividade de aventura para mim, na natureza. Então, eu entendo qual que é o nível de risco que eu tomo. Porque sou eu e pessoas extremamente capacitadas que estão realizando. Então, a gente consegue arriscar mais, a gente consegue baixar a guarda em certos procedimentos de segurança porque a gente é mais capacitado. Agora, existe o Rafa quando está com amigos que estão começando a praticar o esporte, então eu tenho que ter outros cuidados. E aí existe o Rafa, organizador de um festival, que tem pessoas experientes, pessoas leigas, que estão querendo ter a primeira experiência. Então, aqui já tem um elemento de condução ao risco, entendimento dos sistemas muito mais robusto, muito mais amplo, com muito mais mecanismos, muito mais backup, muito mais segundo sistema, terceiro sistema, né? Como que a gente comunica para que essa pessoa tenha a melhor experiência da vida. Então, aqui já começa a entrar um pouco do turismo, né? Que é a experiência do cliente, né? Então, a gente, quando fundou a Natural Extremo em 2018,
entre amigos, a gente estava transformando uma aventura entre amigos num modelo de negócio. Então a gente trouxe consultorias e começou a falar, cara, aqui tem uma oportunidade. Aqui tem uma parte do mercado que não está olhando, né? Ou é muito, não vai dar nada, não tem problema, aguenta, mas ninguém sabe por quê. E eventualmente dá algum problema. E a gente sabe que aconteceram vários, né? Acidentes, fatalidades, exatamente porque as pessoas não quiseram se capacitar e entender na minúcia por que aquele sistema funciona e até aonde aquele sistema funciona. E essa foi a diferença da gente, assim, né? Eu trouxe toda essa minha característica porque no público, né? Para o público leigo, eu sou conhecido como um dos maiores highliners mais bem conhecidos e talvez um dos maiores nomes no mundo hoje. Mas dentro da comunidade de highline, o meu grande diferencial foi a minha técnica. A minha capacidade de aprender rápido, a capacidade de testar, a capacidade de, em pouco tempo, vir do Brasil e me equiparar na qualidade técnica aos europeus, aos americanos, né? De já ser patrocinado pela maior marca de slackline do mundo. Então, isso me deu toda essa condição e essa segurança de viabilizar uma operação de aventura extrema, né? Assim como o nome carrega, natural extremo, e é exatamente isso, porque estamos em ambientes naturais e queremos promover aventuras extremas, só que com um conhecimento de fato de risco, né? Até onde que o nosso equipamento aguenta, quais são esses procedimentos, né? Como que a gente faz a experiência do usuário completa, né? Desde o momento que ele conhece a nossa marca no meio digital ou através de uma indicação de amigo ou através de uma campanha, como que a gente trata esse contato, como que a gente cuida dele dentro, como que a gente informa da melhor maneira para ele ir lá viver a experiência, enfrentar os medos dele e a gente lida, né? O Vini teve a oportunidade de várias vezes ver lá no nosso parque. A gente tem... Não só ver, viu? Eu saltei. Daqui a pouco a gente fala que a gente tem uma maneira muito humanizada de lidar com os medos, né? E eu acho que isso é o que... A minha verdade que eu sempre quis trazer para Natural Extremo, né? E com certeza, né? Como tu mesmo disse, né? Nada daqui... E nada do que eu fiz na minha carreira eu fiz sozinho. Eu sempre... E essa é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu só consegui conquistar essas coisas porque tem muita gente que me dá suporte por trás. Às vezes eu sou a marca, eu sou a pessoa que acabo ganhando os holofotes, mas eu carrego aqui muitas pessoas. Eu tenho uma honra enorme de poder carregar essa história, dedicação. Pessoas que já vieram, já passaram pela gente, estão construindo outras histórias. Pessoas que continuam com a gente, dedicando tempo, energia. Então a Natural Extremo é uma família que vem crescendo muito. A gente hoje, né, acelerando bastante essa história, já tem mais de 28 mil clientes totais, né? 17 mil de salto de pêndulo, mais 10 mil de... um pouco menos, 8 mil e pouco de tirolesa de bike, que é o produto que a gente é sócio, mais tirolesa, e não tenho dúvidas que ano que vem a gente vai aumentar muito mais esse número, porque a gente não para até a gente conseguir melhorar cada vez mais a nossa experiência, incorporando tecnologia, incorporando normas, incorporando ISO. Então, o horizonte é infinito de melhorias, né? Legal, e Rafa. a gente é insaciável por melhorias. Legal, Rafa. Só para a gente dar aqui então, um pouco de dinamismo também, porque a gente falou bastante do Rafa atleta, né? Então, você tem todo esse conhecimento, né, de usar essas fitas e tudo mais para fazer o esporte, né? E aí a gente falou agora da Natural, mas talvez as pessoas, os internautas aí, o pessoal que está nos ouvindo, não ficou claro o que de fato a Natural hoje promove. Então hoje a Natural ela tem uma operação na Serra Catarinense. Fala um pouco mais sobre as atividades que são oferecidas dentro do parque, né? E aí eu vou ter aqui a licença poética, né, de falar assim, na minha opinião, na verdade não é nem licença poética, é opinião mesmo, né, como diria nosso amigo Luizão, né, artigo 5º da Constituição, direito de opinião, mas na minha opinião, a Natural Extremo hoje, ela opera a atividade de turismo de aventura. Eu já te falei isso algumas vezes, já falei para outras pessoas, olha, vou olhar para essa câmera e falar aqui, a Natural Extremo hoje, na minha opinião, ela opera a atividade de turismo de aventura mais complexa do ponto de vista de gerenciamento de risco, que é a atividade de salto de pêndulo. Então fala um pouco sobre essa atividade de salto de pêndulo, tirolesa de bike, agora tem tirolesa também, né? Conta um pouquinho como é que funciona isso daí. Bom, então a Natural Extremo, ela inicialmente surgiu pelo salto de pêndulo, né? A gente não tinha o nome de salto de pêndulo, a gente chamava de Natural Extremo. E aí dentro das estratégias que a gente foi desenvolvendo, a gente entendeu que a Natural Extremo é a marca mãe
E a gente tem as atividades, né, que é a principal atividade, mais conhecida, com maior renome, e que alcança todos os cantos do mundo, aí é o salto de pêndulo. Então a gente lançou as nossas marcas próprias, que é o salto de pêndulo e a tirolesa de bike, né? E a gente sempre tem um cuidado muito grande de enaltecer nomes brasileiros. A gente é uma empresa do Brasil, então a gente costuma, por mais que a gente use equipamentos importados, que as referências desse segmento sejam empresas internacionais, a gente está no Brasil, a gente tem o maior orgulho de ser do Brasil, então a gente tenta trazer de forma estratégica nomes brasileiros, né, para salto de pêndulo e não ficar usando Hope Jump, né, que é o nome internacional. E aí a gente trouxe inovações dentro dessas atividades, né? A gente não inventou essas atividades, né? A gente nunca me posicionei assim. Eu acho que a gente só inovou e muito na maneira como a gente promove essas atividades dentro do cenário do turismo. E a gente vê que foi, de fato, isso pelas empresas que já vinham fazendo e hoje elas copiam o nosso sistema, elas copiam a maneira como a gente se posiciona, elas copiam os produtos de mídia. E isso, para mim, assim, sendo de forma bem clara, isso são validações que a gente está de fato, na liderança do mercado e que quem está líder vai sempre criar os caminhos, criar as tendências e é mais difícil, né? Abrir o mato ali, o mato tá alto, gasta mais energia, mas a gente gosta muito disso. Então hoje a gente tem a Natural Extremo com as suas atividades de aventura sendo realizadas na Serra Catarinense, na cidade de Urubici, na Cascata do Caracol, no Parque Mundo Novo. A gente tem lá o salto de pêndulo, a tirolesa de bike. Cascata do Avencal. Desculpa, é que... Eu sei, não. Depois eu... É um spoiler, é um spoiler. Urubici, na Cascata do Avencal, salto de pêndulo, tirolesa de bike, tirolesa normal. Né? E a gente tem o nosso escritório administrativo, onde a gente cuida da parte de comunicação, marketing, gestão financeira, expansão, novos negócios em Florianópolis, que é o nosso DNA, né? Eu sou de Florianópolis, então a empresa está com sede lá. Hoje a nossa operação funciona de quinta a domingo, né? Para as atividades de tirolesa de bike e salto de pêndulo, e de quarta a domingo para atividades de tirolesa. A gente trabalha com pacotes, né? Nesses pacotes você faz atividade, tem mais os pacotes de mídia, né? Então é muito difícil hoje em dia tu querer fazer uma atividade dessa e não querer levar um pacote de foto, né? Um vídeo. E isso foi uma das coisas que a gente se diferenciou. E aí vou trazer uma coisa que pouca gente sabe, eu sei porque hoje eu sou parceiro dessas empresas. Hoje a líder mundial do segmento é uma empresa da Nova Zelândia, que foi a empresa que desenvolveu comercialmente o Bungee Jump. E esse nosso movimento de mídia fez com que eles criassem uma área de mídia dentro da empresa deles. Uau. Só que eles são uma empresa gigantesca, faturam bilhões ano, né? E hoje eles têm, e essa é a validação que a gente teve até numa reunião faz 2 semanas, que a representatividade do faturamento e do fortalecimento de marca da mídia para eles é exatamente a mesma linha que é para a gente. Então a gente inovou tanto nesse mercado que a líder do mercado hoje, que tem a sede na Nova Zelândia, copiou essa estrutura. Então, isso são coisas que nos motivam muito, porque eu acho que é muito mais do que só ir lá e ofertar, né? Vamos fazer aqui, vamos pular de tirolesa de bike. Cara, mas passa por um processo extremamente longo, cada pessoa tem o seu gatilho, tem a sua motivação. Então, a gente tenta entender esses diferentes perfis e atender no mais alto nível, né? Eu, pessoalmente, né, como um dos integrantes, um dos sócios da Natural Extremo, eu fui criado dentro de uma das referências do turismo, né, no Brasil. Eu fui criado dentro do Resort Costão do Santinho. Então, eu sempre bebi da inovação e do serviço, né? Tive uma proximidade com o fundador, com o Fernando Marcondes, de bater papo, de jantar com eles. Então, no momento que eu me vi na condição de criar uma empresa, eu de maneira nenhuma consegui deixar isso de lado. Eu sempre estou tentando trazer, né, como que a gente trata melhor o nosso cliente, como que a gente educa melhor o nosso cliente, como que a gente informa melhor o nosso cliente. Porque isso está sempre relacionado ao valor que a gente vai entregar, né? O capital financeiro para investir numa atividade dessa hoje é alto, porque tem toda uma tecnologia por trás. E, né, e uma verdade que é dita, tipo assim, a Natural Extremo paga conta de muitas empresas que são informais, né? A gente é totalmente formalizado, a gente paga todas as linhas de imposto que vocês podem imaginar, todo o processo de importação. Então, é um processo caro, né? A gente trabalha com os melhores equipamentos que tem no mundo hoje. A gente não trabalha só com os melhores equipamentos, com as melhores empresas do Brasil, mas a gente está na fronteira, né, de inovação e de desenvolvimento no mundo, assim. Então, tem um preço. E uma coisa que eu tenho orgulho de falar é que nunca ninguém falou que é caro. Porque a gente sabe que a gente entrega um valor muito alto para o serviço que a gente está ofertando.
caro, custar mais do que vale, né? Agora, a pergunta é rapidinho aqui, que você comentou, você soltou uma palavra, é só sim ou não? A pergunta é assim, você falou caracol, tem novidade? Tem muitas novidades aí, e a gente acabou de lançar a maior novidade aí do ano, que a gente acabou de anunciar a nossa expansão, né? A gente está abrindo a nossa primeira operação fora de Santa Catarina, que a gente fechou um contrato junto com o consórcio Novo Caracol, no Parque Estadual do Caracol, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, um destino turístico extremamente validado e que acredito que com esse nosso movimento e com toda a dedicação que esse consórcio que vem administrando com maestria, a gente vai botar a Rota das Hortênsias, essa região romântica do Rio Grande do Sul, de novo, para olhar para a natureza, né? Para olhar para o bem mais precioso, que é a aventura, que é a natureza, que é essa imersão. E eu acredito que as nossas atividades, né, vocês também construindo os equipamentos que vocês constroem, tem esse poder de cura, né? A gente está num momento de sociedade que cada vez mais ela urbaniza, cada vez trabalha mais, cada vez tem mais estresse, cada vez tem mais doenças psicológicas, né? E a natureza, sem dúvida, é uma das melhores curas. Então, início do ano que vem, final de março, início de abril, a gente vai estar inaugurando a nossa atividade no Parque do Caracol. Então, acompanhem nas nossas redes sociais. A MSV vai estar construindo a estrutura junto com a gente. A gente está super satisfeito. A gente já está com essa conversa há bastante tempo aí desenvolvendo, né? São projetos que demoram bastante, né? Tem muito trabalho por trás. Aí. Agora a gente entra na parte braçal mesmo, na própria construção, mas tem muita inteligência por trás. Aí depois eu falo um pouquinho mais do que vai ser esse projeto aí do Caracol. Uau! Ó, você vê que eu não queria dar esse spoiler, né? Fui eu que dei, sim ou não? Você falou assim, já soltou aí a informação, mas estou muito feliz também de participar desse projeto junto com você, com a Natural, com todo o time. Bom, o nosso pilar principal aqui, Rafa, não só o nosso, né, mas como um todo, né, de maneira geral, o turismo de aventura, a gente sabe dos riscos que envolve uma operação, né? Já diria o poeta, né? Viver é muito perigoso, né? Então, se viver é muito perigoso, segundo Guimarães Rosa, imagina a gente ficar se pendurando, descendo aí de tirolesa, escalando montanha, descendo o rio dentro de bote. É uma maluquice, né? Entre aspas. Com isso, a gente traz aí um elemento muito sério, muito importante, né? Que é fundamental para que as atividades elas ocorram dentro do ambiente natural, que é o quesito da segurança, né? Então, o que a Natural Extrema ela traz hoje, né? O que o Rafa Bride traz hoje nesse aspecto de segurança dentro das suas operações, sendo essa grande referência hoje mundial, né? Nessa atividade de salto de pêndulo e tirolesa de bicicleta? Bom, para a gente, segurança acho que é uma das palavras mais importantes, não no sentido metafórico, mas no dia a dia, na prática, né? A segurança é o nosso valor inegociável, né? Então, tudo que a gente for entrar, a gente tem que ter um entendimento da segurança, dos riscos envolvidos muito grande, assim, né? Eu vou usar uma analogia que para mim faz muito sentido, eu escutei recentemente num podcast, que é... Eu principalmente recebo muito essa pergunta, assim, por que tu tá correndo esse risco? Por que tu tá caminhando na altura? Por que tu tá pulando num penhasco? E aí eu vou responder de uma forma bem simples. Porque eu prefiro fazer isso e arcar com as consequências do que viver frustrado, querendo fazer algo que eu gostaria de fazer, porque eu tenho medo dos riscos que eu vou correr. Então, para mim, é muito sobre isso, assim. Eventualmente a gente pode fazer uma trilha na Amazônia ou no Pantanal e ser atacado por um jaguar? Pode. Mas o benefício que essa trilha tem para nos dar é muito maior do que a mínima hipótese, a mínima estatística desse risco ocorrer. Então eu nunca vou ficar preso, eu, Rafa, pessoalmente, e eu tento incentivar que as pessoas criem esse raciocínio, né, que elas consigam enfrentar esses elementos de medo, é que a gente deve ser ciente sobre os riscos que a gente quer correr. A gente corre um monte de risco vivendo na sociedade. A gente está aqui na Grande São Paulo, então a gente pegar um carro, caminhar na calçada, envolve muitos riscos que estão fora do nosso controle, fora da nossa capacidade de nos proteger perante esses riscos. Só que a gente está correndo esses riscos diariamente, dia após dia, pelo estilo de vida que a gente está escolhendo. A gente está escolhendo esse estilo de vida. Ninguém está botando uma arma na nossa cabeça, mesmo se tivesse,
né? Eu acho que não justificaria, né, tá escolhendo isso sem estar ciente. Então, quando a gente faz essa atividade de aventura, a gente leva em consideração todos esses elementos. Então, a gente hoje no Brasil tem a melhor norma de segurança do mundo. Ela é tão boa que ela é o ISO. Ela é a norma de referência para o mundo, né? O problema não é a norma. O problema no Brasil é a falta de fiscalização. A falta de fiscalização faz com que existam empresários ou empreendedores displicentes que acham que são melhores que a norma, que eles sabem mais do que a norma, mais do que um corpo técnico que passou 4 anos discutindo com validações internacionais do que deve conter ou não deve conter uma norma, né? A norma te dá a garantia de que nada vai acontecer? Não. Mas ela te dá os caminhos para se desenvolver um raciocínio crítico, para se antecipar a qualquer possibilidade de risco e entender quais os tratamentos que a gente vai ter. Então, por que a Natural Extremo se diferencia? Porque a gente faz testagem, a gente faz estudo laboratorial, a gente faz capacitações, a gente está adequado à norma, a gente está o tempo inteiro fazendo PDCA, Plan, Do, Check and Act. Então a gente chama melhoria contínua, ou na língua do Lean se chama modelo Kaizen, que é nunca parar de trazer melhorias, porque a gente nunca está parando de avaliar os nossos processos. Então, mesmo a gente sendo líder, a gente muda os nossos processos, a gente muda o ajuste do nosso sistema a cada 2 meses, 3 meses. E o que a gente faz com isso? A gente não muda e deixa na cabeça do supervisor. Isso vira documento, isso vira processo, isso vira POP, isso vira planilha de controle, isso vira relatório de risco, isso vira relatório de incidência. E isso tudo é conhecimento. Então, todo mundo hoje que entra como um novo operador de aventura dentro da nossa empresa, ele pode acessar todo esse conhecimento. Então, a capacidade dele tracionar e se transformar num ótimo operador de turismo de aventura, num ótimo operador de atividade de aventura, está relacionado a isso. E a gente vem aprendendo com o mercado. Eu te garanto que quando eu iniciei lá, eu lembro que eu escutei sobre a Beta, eu falei assim, cara, Associação Brasileira de Ecoturismo, Turismo de Aventura, pô, legal, mas será que eles sabem mais do que eu sei? Eventualmente não. Dentro da prática, de fato, não é um erro falar isso e não tem nenhuma... Não conformidade. Eu não estou diminuindo a importância. Mas ao momento que eu entendi que a minha empresa se associar a um órgão, a uma instituição séria, e eu compartilhar dessas boas práticas, eu estou contribuindo para todo o cenário. E, eventualmente, eu vou aprender muito com essas pessoas que já estão há 10 anos, 15 anos, pelos desafios que elas passaram, independente se as empresas são menores ou maiores. Então, esse ambiente é o que faz com que a gente queira cada vez mais estar envolvido com essas iniciativas, né? Participar de associativismo, investir tempo em ações de construção coletiva, de inteligência coletiva. Eu, pessoalmente, eu represento a Natural Extremo em todas as frentes possíveis. Eu faço parte de conselho de turismo, eu faço parte de associação de tecnologia como Natural Extremo, eu faço parte de hub de tecnologia daqui de São Paulo, né? Eu estou envolvido com um BID, Banco de Desenvolvimento Sustentável. A gente está em programa de validação para selos verde de destino. A gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre EDS, né? Sobre todos os elementos de inovação que dão alicerce para uma sociedade melhor, para um meio de trabalho melhor, porque para mim é muito claro, assim, na vida adulta, o espaço que a gente mais passa tempo é o nosso trabalho. Então, se eu conseguir construir uma empresa onde as pessoas estão motivadas para trabalhar, onde o trabalho é lidado de forma séria, onde dentro do trabalho a gente tem capacidade de evoluir, eu garanto que a gente está alimentando segurança. E essa segurança vai muito além do nosso cliente. Porque a gente está falando, às vezes, muito do cliente externo. Eu também tenho que dar segurança para o meu cliente interno. Claro. Né? Então, essa nossa visão de segurança 360, eu acredito que é o grande diferencial da Natural Extremo. Assim. A gente tem condição de arriscar e botar para rodar uma atividade extremamente complexa, que tem uma planilha de risco. Se eu mostrar para vocês, vocês vão querer correr dessa planilha de risco. Mas porque a gente atua com seriedade. A gente entende que tem riscos muito altos, mas a gente tem tratamentos no mesmo nível que abaixam esse risco, que a gente chega lá no quase 0,05% de chance disso ocorrer, porque a gente está sempre se antecipando, a gente está sempre fazendo uma manutenção prévia. Eu sempre brinco, né? A gente até teve essas discussões na construção desses nossos projetos, né? O fator de segurança de um avião é muito baixo, porque se fosse botar um fator de segurança muito alto no avião, o avião não sairia do solo.
Mas para conseguir diminuir esse fator de segurança, existe um processo, um protocolo de segurança extremamente rigoroso, com pessoas extremamente capacitadas, que segue um procedimento e ninguém abaixa a guarda para nenhum desses procedimentos. Né? Igual quando aconteceu esse último acidente de avião, eu falei para meus amigos assim, fica tranquilo, isso só vai fazer a aviação ficar mais segura. E é como a gente atua, né, na nossa seriedade como os negócios. Toda vez que acontece alguma coisa dentro da atividade de aventura e dentro das práticas de aventura, dentro do mercado como um todo e mercado internacional, eu tento estudar ele de peito aberto. Né? O que aconteceu? Aonde que foi a falha? Não culpabilizar as pessoas, mas entender, disponibilizar esses laudos e mostrar para as pessoas, ó, aqui está evidenciado que ocorreu essa falha. Vamos evitar? Porque se a gente seguir esse protocolo, a gente não vai correr esse risco. Então, acho que é isso que a gente tem que trazer para o mercado, assim, né? Abrir para o mercado que, tipo assim, isso é bom para todo mundo, assim, né? Eu quero que o mercado aumente de nível. Quanto mais alto tiver o nível, melhor para as pessoas, empresas e organizações que tiverem a fim de jogar o jogo nesse nível. Sensacional. Segurança é cultura, né, Rafa? Ou você tem ou você não tem, né? E não é à toa que a gente teve aqui esse papo aqui muito agradável, né? Não é qualquer pessoa, qualquer empresa que consegue empreender nesse ramo, né, de turismo de natureza, porque se você não tiver cultura, embora, assim como você mesmo mencionou, é um dos problemas que a gente combate, até dentro do próprio mercado, né, essa questão da informalidade e tudo mais, não vou nem falar baixa, é quase inexistente a fiscalização, né? São poucos os destinos, né? Os locais que têm o privilégio de ter alguém ali fiscalizando, né? Mas a nossa briga é essa, né? É elevar o sarrafo, né? Assim como você mesmo disse da norma, né? A norma, ela não fala o como você deve fazer, ela fala o que você deve fazer. É como se fosse um balizador, ela aponta para o caminho, né? O norte ali, né? E aí você tem que descobrir dentro o formato que você vai fazer, né? E foi legal também uma fala tua, né? Que dentro da beta é aquela coisa, né? Se você sabe bastante, vem cá ensinar a gente, né? Agora, se você não sabe tanto, também você tem a oportunidade de aprender, né? Sozinho a gente chega, né? Sozinho a gente vai chegar no nosso objetivo, mas junto a gente vai mais longe. Então a ideia do associativismo é mais ou menos por aí, né? Eu há alguns anos venho trabalhando junto, né, com uma equipe na Beta, né? A gente tem muitos amigos dentro do mercado, né? Então isso é um grande prazer, um grande privilégio juntos, né? Juntos a gente vai mais longe, né? Vamos trabalhar essa temática. Ô, Rafa, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast, né? Nem parece, né, que a gente já está aqui um tempão batendo papo, né? É muito gostoso conversar, né, com pessoas tão inspiradoras quanto você. Mas eu queria que você deixasse um recado, né? Você tem uma câmera ali exclusiva para você. Deixa um recado para as pessoas que te seguem, que te conhecem, aqueles que eventualmente vão ver esse vídeo aí no futuro, né? Deixa já um recado aí, muitos jovens também, que talvez você seguramente está inspirando a iniciar no esporte ou a empreender no turismo de natureza, e depois você deixa aí as tuas mídias sociais, o teu canal, né? O pessoal e também da Natural Extremo, enfim. Beleza? Boa. Bom, meu recado, acho que para todo mundo, assim... São vários, né? Eu acho que são várias sementinhas aí que a gente tem que ir plantando e nutrindo. Mas eu acho que entre sonhar grande e sonhar pequeno, o esforço é o mesmo, né? Então, só que tenta construir esses sonhos, né? É igual uma analogia do Highline. Quando a travessia é muito longa e a gente olhar para outra ancoragem, dificilmente a gente vai conseguir ver a outra ancoragem. Mas a partir do momento que a gente começar a dar os próximos passos, essa ancoragem cada vez fica mais perto e quando a gente vê, a gente chega nela. E a vida é assim. A gente vive numa sociedade no Brasil que é uma característica que eu não fico muito feliz, mas é a característica que a gente tem. A gente é uma sociedade muito imediatista, a gente quer tudo para amanhã. E dificilmente a gente consegue conquistar algo de muita importância para a gente, que vai mudar a nossa vida, que vai nos apresentar um novo horizonte num curto período de tempo. Então, né, eu me tornei um atleta de Highline referência, porque são 10 anos de dedicação ao Highline, mais outros 20 anos de dedicação prévia ao esporte. Então, somados é muito tempo, né? Por mais que a Natural Extremo tenha 6 anos, eu tenho mais outros 5 anos empreendendo no amor, fazendo evento, brincando de vender o almoço para comprar a janta, né? Então,
Eu acho que é isso, assim, né? Uma dica que eu sempre dou, eu acho que ela cabe para todo mundo de forma bem ampla e ela funciona mesmo. Quando a gente está interessado por algo e quando a gente quer muito algo, façam boas perguntas. As boas perguntas abrem qualquer porta. Então, eu digo isso pra mim. Então, tipo, se tu me fizer uma pergunta, se tu quiser demonstrar um interesse, eu vou estar sempre aberto, seja através dos meus canais digitais, seja pessoalmente, se a gente se encontrar em qualquer lugar aí do Brasil ou do mundo. Eu adoro conhecer pessoas, adoro conhecer histórias, adoro contribuir aí para que essas histórias ganhem o mundo e que a gente possa se sentir realizado, assim. Então, como pessoa e como empresário, eu acredito muito que o meu papel aqui é agregar valor. Eventualmente eu vou ganhar dinheiro, vai ter capital financeiro, vai ter bons resultados, vai ter títulos, né? Na minha casa eu brinco que os meus títulos eles ficam na prateleira pegando poeira. Porque eles servem como um gatilho para a gente acabar se conhecendo. Mas no dia a dia são as escolhas do dia a dia, é a jornada, é o caminhar que me dá tesão, não é os 10, 11 recordes mundiais que eu já tive, os 2 Guinness, né? Eu tô pensando qual que é o próximo Guinness, qual que é o próximo recorde. E pode ter certeza que nesse projeto eu sei que vão ter falhas, vão ter derrotas, né? E essas derrotas vão me deixar mais forte. Eu não gosto de romantizar a derrota porque ela dói muito. Mas eu gosto de usar muito a referência do livro do Simon Sinek, do Jogo Infinito. E a gente passou agora por um período de Olimpíadas e quem acompanhou viu atletas extremamente devastados por não conseguir se enxergar entregando o melhor deles. E faz parte, né? Porque ninguém sabe quanto que aquela pessoa se esforçou, que coisas que ela teve que abdicar para chegar naquele momento. Mas a vida não acaba ali. A pessoa vai ter que voltar para casa dela, ela vai ter que arranjar motivação para continuar treinando. As pessoas, eventualmente, num curto período de tempo, elas vão esquecer que tu é medalhista olímpico. Então, se tu não nutrir boas relações, se tu não nutrir sonhos, se tu não ajudar também no sonho dos outros, dificilmente a vida vai fazer sentido, né? Então, acho que é sobre isso, né? As escolhas têm que fazer sentido. Às vezes, elas não fazem tanto sentido nesse momento, mas se a gente está entendendo, né? Por que a gente está fazendo aquelas escolhas? Se elas são fundamentais para a gente chegar naquele objetivo, a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Às vezes vai demorar um pouco mais. E eu trago muito sobre isso. Assim, eu vejo no empreendedorismo, e tem sido uma jornada para mim que tem sido de descoberta muito grande. E eu tenho tido o privilégio de compartilhar essa jornada com pessoas incríveis que são super abertas, genuínas, verdadeiras. Acho que a cabeça do empreendedor só tem uma coisa clara. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Como a gente vai chegar, não importa. Se a gente tiver que dar uma volta para a esquerda, se a gente tiver que pular por cima, se a gente tiver que cavar um túnel por baixo, a gente vai chegar, a gente vai dar um jeito. Com respeito, com honra, com envolvimento e com comunicação. Honestidade, né? A gente vai chegar lá. Sim. Então é isso que eu me agarro, assim, eu acho que é isso que a gente precisa ter, assim. Eu costumo dizer, as coisas boas da vida são simples. Mas não significa que para executar o simples é fácil, né? Existem diversos processos, diversos detalhes para a gente executar o simples bem feito, né? Então, vamos focar nesse simples, vamos focar em cuidar da nossa casa, vamos focar em cuidar dos nossos amigos, vamos focar em cuidar das nossas relações sociais, que isso vai nos nutrir. Para ter alta performance, a gente tem que estar equilibrado, senão custa muito caro, a gente vai detonar outras áreas da nossa vida, assim. E funciona para os atletas, sabe? Funciona para o jovem tem muito esse espírito de... anarquia, né? Tipo, eu vou lá e vou fazer e vou mostrar que dá pra fazer diferente. Só que tu abre mão de cuidar de várias outras frentes da tua vida e eventualmente tu vai ter que voltar e cuidar dessas frentes, porque tu não vai ter gás pra continuar desbrafando e continuando esse impulso que tá indo pra frente aí. É isso aí, Rafa. O Rafa deixou um recado aqui, precisa ter equilíbrio. Disse o cara que se equilibra numa fitinha de 1,8 centímetros. Rafa, eu tenho certeza que os nossos aventurandos adoraram, que esse bate-papo foi muito legal. Meu irmão, cara, quero te agradecer do fundo do meu coração, foi um papo muito inspirador, tá? Foi um papo realmente muito diferente, né? Eu acredito que nós estamos no 3º episódio, né, do Aventurando Cast. Olha, vai ter o cara que sentar aqui na frente para passar esse nível aí, o cara vai ter que comer um pouquinho de sal, hein, meu? Porque eu acho pouco provável que eu, pelo menos no hall de amigos aqui, eu não tenho, eu vou ser o mais maluco que eu tenho. Mas obrigado por aceitar bater um papo aqui com a gente, tenho certeza que o pessoal gostou bastante mesmo. Queria agradecer também você, Aventurando Cast, aí, que está acompanhando a gente, que
está acompanhando essa jornada. Muito obrigado pela tua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, né, ativar os sininhos. Falaram para mim, eu preciso ativar o sininho. Falaram, então, ativa o sininho aí. Siga a gente também no Instagram, @aventurandocast. Deixa os comentários, compartilha esse vídeo, esse conteúdo, se está fazendo bem para você, se você está gostando, se vai contribuir para o desenvolvimento da comunidade, né? E os nossos episódios, eles são gravados a cada 15 dias, então quinzenalmente aí tem sempre uma novidade, um episódio, um convidado novo aqui, e a gente vai sempre falar aqui sobre então esse universo, esse mercado de turismo de natureza. Amigo, vamos lá, 10 segundos, fala aí das redes sociais e deixa seu recado final e a gente vai finalizar. Boa, então, para seguir a Natural Extremo, a gente está no Instagram, TikTok, LinkedIn, é Natural Extremo BR no Instagram. Aí ali vocês podem encontrar os nossos produtos, né? Então o nosso Instagram mais famoso é salto de pêndulo, tirolesa de bike, né? Então em ambas as redes, né? A gente compartilha bastante coisa, tem site, tem tudo, vocês podem tirar todas as dúvidas lá, a nossa equipe vai estar super disposta aí para receber vocês e para vocês sentirem a frase que a gente só fala para todo mundo, né? Só quem pula sabe, o Vini teve a chance. As minhas redes sociais é Rafa Bride, super simples, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Twitter não tem mais no Brasil, e outros canais. Estamos ali compartilhando. Eu estou um pouquinho off hoje das minhas publicações nas redes sociais, mas é por um bom motivo e logo a gente volta aí com mais potencialidade. Agradeço demais o convite do Vini, amigo, irmão aí dessa jornada, que eu aprendo muito. Toda visita em São Paulo eu dou uma passadinha aqui em São Bernardo para bater um papo com a MSV, entender o que está acontecendo aí de novo. E eu torço muito para a continuidade, sei que vai ter muita conversa boa. Quero daqui a pouco celebrar aí os anos de vida do Aventurando Cast e quem sabe aí a gente bate um papo no futuro aí para renovar os capítulos e trazer novas histórias aí do que a gente tem feito para o mercado do Brasil e do mundo de aventura. Sensacional, meu amigo. Satisfação. Obrigado. Valeu, galera. Aquele abraço.